é uma grande diferença, né, na criação de agora e antigamente dava a impressão que era um pouquinho mais fácil. A gente não corria tanto como agora. Agora parece que a gente busca mais, né, sempre querendo mais. E lá na época que eu criei minhas filhas, não era tão difícil como é agora. E antigamente era tudo mais tranquilo, as crianças brincavam, às vezes até na rua, né? E não tinha o perigo que tem agora. E essa eu acho muito a diferença. Gravidez, filhos, é um desafio, né? Mas sempre pro lado bom. E o primeiro filho é meio duvidoso, porque tu não conhece, não sabe como é que é, não sabe como é que vai ser o parto, a cesárea no caso. Então é tudo muito complicado, um pouquinho talvez o medo, né, disso, mas que tudo se realiza no momento que tu vê o nascimento, né? E a gravidez da Cris, quando eu engravidei da Cris, foi muito, muito, muito esperado. Porque eu tive que fazer tratamento, não conseguia engravidar, demorei um pouco. Então foi aquela expectativa maravilhosa. Da Débora também, eu tive a Cristiane, a Débora e a Giovana. Então as três assim são meus amores. Falar de como a minha mãe era na minha época, eu tenho aquela visão de criança. Então eu lembro da minha mãe muito amorosa, participativa. Eu lembro que a mãe não trabalhava fora e isso acho que é uma grande diferença de hoje. Claro, era uma opção que ela fez na época, né? Sim. E hoje ela já trabalha fora, ela diz que ela ama trabalhar fora, né? Ter a vida dela também. Mas na época, né, mãe, ela ficava muito com a gente, então ela era muito participativa. Ela me levava, a gente ia passear, a gente ia nas lojas. Eu tento manter isso com a minha filha, porque eu tenho tanta memória boa da mãe, assim. Ela fazia comidinha para nós em casa, hoje é uma coisa que eu não consigo, por exemplo. E ela me levava na escola, ela me buscava na escola, isso eu também tentei manter, porque eu achava isso tão bom da parte dela, assim, que ela cuidava da gente. O meu pai também, na época, ele tinha escritório em casa. Então eu cresci muito com a presença deles, assim, muito presente. Eu me lembro que no sábado a gente parava para tomar chimarrão, eles tomavam chimarrão na frente da casa onde a gente morava. Isso. Então eu tive uma infância muito feliz. Assim, ó, a minha infância foi maravilhosa e a presença da mãe era muito importante para mim, porque a mãe é sempre o exemplo da gente, né? Principalmente na primeira infância. A sensação que eu tenho era que era mais tranquilo para elas, assim, elas tinham mais tempo. O tempo é uma coisa que é complicado para mim, assim, eu me desdobro em 1000 para poder fazer tudo. Eu tento equilibrar muito bem os meus papéis, assim, então, como mãe, então a minha prioridade, assim, é a minha família, né? Primeiro é Deus e depois é a minha família. E então eu tenho que me desdobrar, assim, com o meu marido, com os meus filhos, com os meus pais, com as minhas irmãs, que são a minha base de vida, assim. Então eu tento ao máximo me dedicar para eles. Então eu tento, estrategicamente, eu digo, dividir o meu tempo, né? Porque daí eu fico um pouco com cada um. No final de semana a gente sempre se encontra, né, mãe, para manter isso. Pra manter. E em relação, assim, depois vem o meu trabalho. Então eu tenho o meu trabalho como ergonomista, mas também como escritora, como youtuber, como influenciadora. Então a gente tem uma vida bem corrida. E eu amo o que eu faço em todos os aspectos, assim. Minha filha... eu engravidei, eu tinha 27 anos, da Isabela. Hoje esse ano ela faz 15, ela tá uma moça linda, né? Parece que foi ontem, né, mãe? Parece que foi ontem, não consigo acreditar. E eu compartilho muitos sentimentos que a mãe falou. A gente é a primeira gestação, aí é uma mistura, né? Uma mistura de medo, de ansiedade, de será que eu vou dar conta? Mas o amor que a gente sente, assim, é algo que não tem... Ele sobrepõe todos os sentimentos de insegurança que a gente normalmente tem
Até por ser o primeiro, até pela idade, até pela maturidade, até pelos desafios também. Eu tive que conciliar o início da minha carreira, eu me casei com 25, aí com 27 eu já tive a Isabela, então eu estava no início do meu casamento, então era a vida matrimonial, o fato de ser mãe, lidar com a casa e o início da minha carreira que eu sempre gostei de trabalhar. E do meu dado Eduardo, ele tá com 10 aninhos já. Também tá um mocinho, né, mãe? Foi maravilhoso, porque assim, eu já tava num período mais velha, então eu tinha 30 para 31, já estava mais preparada, né? Já tinha experiência da Isabela, então eu já sabia o que iria me esperar, né? E foi foi maravilhoso também, porque a grande diferença no nascimento dos dois é que a minha filha, ela nasceu prematura, então já foi um susto maior, né, mãe? Já foi uma preocupação, foi um susto. E o meu filho já não, eu já estava mais velha, já conhecia e deu tudo certo na gestação, graças a Deus dele, né? Então ele nasceu a termo, nasceu grandinho, a minha filha precisou ficar na UTI um tempo, ele não. Mas a sensação foi maravilhosa dos dois, né? Não tem, quando a gente segura o neném no colo e amamenta e coloca ele perto, qualquer medo, qualquer insegurança, qualquer eventualidade, qualquer intercorrência, ela passa, né? Na hora que a gente segura o bebê. Com certeza. Então é maravilhoso. O pai e a mãe da gente, eles são a nossa base, né? A base de princípios, principalmente assim, de princípios éticos, morais. A minha mãe me ensinou a ser, principalmente, acima de qualquer coisa, feminina. E tem algo que eu aprendi muito com ela e com meu pai, que é de não desistir das coisas e de ser resiliente. E a resiliência, eu acho que é uma característica emocional que é muito importante para a gente poder lidar com as coisas da vida. E da minha mãe especificamente também, a questão da religiosidade, né? Da gente sempre buscar Deus, sempre ter uma vida religiosa, né? A minha mãe é uma mulher de muita oração e eu aprendi isso com ela. E eu ensino isso para os meus filhos e busco isso cada vez mais na minha vida, porque eu aprendi com ela a ter isso, né? Ser mãe é tudo. Ser mãe, primeiro, é uma bênção, né? É um presente, é algo que Deus nos confiou. Antes de qualquer outra coisa, meus filhos são o meu legado, né? São o meu propósito. A minha descrição de ser mãe é ser um instrumento de Deus na Terra para continuar o reino de Deus através da minha educação para com eles. Eu me sinto no dever de passar o meu melhor para eles assim no mundo. Então, para mim ser mãe é um presente, é uma bênção, é um dom de Deus.